Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. O labirinto da mente fragmentada. Fragmento de diário encontrado entre os pertences de um paciente da clínica psiquiátrica Blackwood, após seu inexplicável desaparecimento. Há certas fronteiras da consciência humana que, uma vez transpostas, jamais permitem o retorno à abençoada ignorância anterior. Escrevo estas palavras com a lucidez que me resta, ciente de que cada linha traçada pode ser a última, antes que minha mente sucumba completamente ao abismo que agora habita em seu interior. Meu nome é Daniel Almeida. Tenho 34 anos e, até recentemente, era considerado um dos mais promissores neurocientistas de minha geração. Minha especialidade era o estudo dos estados alterados de consciência. Aqueles reinos nebulosos entre a vigília e o sono, entre a sanidade e a loucura, entre o que chamamos de realidade e os domínios insondáveis além dela. Desenvolvi um dispositivo experimental, o neurosincronizador, capaz de induzir estados meditativos profundos através da estimulação de frequências cerebrais específicas. O aparelho era simples, um capacete com eletrodos que emitiam pulsos eletromagnéticos sutis, sincronizando os hemisférios cerebrais em padrões que normalmente só seriam alcançados por monges após décadas de prática meditativa. Os resultados iniciais foram promissores. Voluntários relatavam experiências de clareza mental extraordinária, insights profundos, sensações de unidade com o cosmos. A comunidade científica começava a tomar nota de meu trabalho. Financiamentos surgiam. O futuro parecia brilhante. Então cometi o erro fatal que selaria meu destino. Decidi ser meu próprio sujeito experimental. A primeira sessão com o neurosincronizador foi reveladora, mas não alarmante. Durante os 30 minutos em que permaneci conectado ao dispositivo, experimentei uma sensação de expansão da consciência, como se os limites de minha mente estivessem se dissolvendo. Visualizei estruturas geométricas complexas, fractais infinitos que pareciam conter todo o conhecimento do universo. Ao retornar ao estado normal, senti-me revigorado, inspirado. Nas sessões subsequentes, aumentei gradualmente a duração e a intensidade dos pulsos. Foi na 5ª sessão que algo mudou. Algo fundamental. Eu havia programado o dispositivo para uma frequência ligeiramente mais baixa, próxima àquela associada aos estados de sono profundo, mas mantendo a consciência desperta. Um paradoxo neurológico que me intrigava. Após aproximadamente 40 minutos, minha percepção começou a se alterar de maneira inédita. O laboratório ao meu redor, as paredes brancas, os equipamentos, as luzes fluorescentes, tudo começou a respirar. Não metaforicamente, literalmente. As superfícies sólidas pulsavam com um ritmo orgânico, como se fossem membranas vivas. E nos interstícios entre uma pulsação e outra, vislumbrei algo além. Espaços que não deveriam existir. Ângulos que desafiavam a geometria euclidiana. E então ouvi o sussurro. Não era uma voz no sentido convencional. Era mais como um pensamento que não me pertencia, manifestando-se diretamente em minha consciência. Palavras em uma linguagem que eu jamais havia estudado, mas que inexplicavelmente compreendia. Finalmente, uma porta se abre. Arranquei o capacete em um gesto de pânico instintivo. O laboratório retornou à sua solidez imutável. O sussurro cessou. Mas algo permaneceu. Uma sensação persistente de que havia sido notado. Nos dias seguintes, tentei racionalizar a experiência. Alucinações induzidas pela estimulação de áreas específicas do córtex temporal. Pareidolia auditiva. Sugestão autoinduzida. Explicações científicas, racionais, reconfortantes. Mas então, os sonhos começaram. Sonhos de um labirinto infinito, cujas paredes eram feitas não de pedra ou concreto, mas de pensamentos solidificados.
Meus próprios pensamentos, memórias, medos, desejos, todos materializados em corredores tortuosos que se estendiam em direções impossíveis. E em algum lugar nesse labirinto, algo me procurava, algo que havia despertado quando abri aquela porta metafórica com meu experimento. Acordava desses sonhos exausto, como se tivesse realmente vagado por aqueles corredores durante horas, e cada vez mais notava pequenas anomalias em minha percepção cotidiana. Sombras que se moviam de maneira não natural quando observadas pela visão periférica. Reflexos em superfícies espelhadas que demoravam uma fração de segundo a mais para acompanhar meus movimentos. O ocasional vislumbre de corredores, labirínticos sobrepondo-se à realidade quando piscava. Parei com os experimentos, obviamente. Guardei o neurosincronizador em um armário trancado no laboratório. Busquei ajuda médica, tomei ansiolíticos, antipsicóticos. Nada surtiu efeito duradouro. Porque o labirinto, percebi gradualmente, não era um lugar externo que eu havia descoberto. Era uma estrutura que sempre existiu dentro da mente humana, dentro de todas as mentes humanas. Uma dimensão paralela de pura consciência, normalmente inacessível, separada de nossa realidade consciente por uma membrana tênue que meu dispositivo havia inadvertidamente perfurado. E a entidade que me procurava nos sonhos? Comecei a compreender sua natureza. Não era um demônio no sentido religioso, nem um alienígena no sentido físico. Era algo mais primordial, um parasita psíquico, um predador que se alimentava de consciência, de sanidade, de identidade. Em meu desespero crescente, busquei conhecimentos esotéricos que antes teria descartado como superstição. Consultei textos antigos sobre estados alterados de consciência, sobre entidades que habitam os reinos oníricos, o Livro dos Sonhos Proibidos, de Alhazred, os manuscritos fragmentados de Gustav Meyrink sobre os devoradores de mentes, os Diários do Dr. Elliot Spencer, que desapareceu em 1887 após experimentos com mesmerismo e hipnose profunda. Todos descreviam a mesma entidade, com diferentes nomes: o habitante do limiar, o espreitador do abismo, o labiríntico, sempre associado a labirintos mentais, sempre descrito como um predador da sanidade. E todos os textos concordavam em um ponto terrível. Uma vez que o labiríntico nota sua existência, não há escapatória. Minha condição deteriorou-se rapidamente. Os episódios em que o labirinto se sobrepunha à realidade tornaram-se mais frequentes, mais prolongados. Comecei a perder tempo. Horas inteiras em que aparentemente vagava pelo mundo real, mas das quais não guardava memória. Colegas relataram comportamentos estranhos que eu não recordava. Encontrei anotações em minha própria caligrafia que não me lembrava de ter escrito. Equações complexas, diagramas de geometria não euclidiana, frases repetidas em uma linguagem desconhecida. Foi quando decidi me internar voluntariamente na clínica psiquiátrica Blackwood. Se não podia confiar em minha própria percepção, ao menos estaria em um ambiente controlado, onde não representaria perigo para mim mesmo ou para outros. Os primeiros dias na clínica foram um borrão de avaliações psiquiátricas, medicações ajustadas, terapias diversas. Fui diagnosticado com esquizofrenia paranoide, transtorno dissociativo, psicose induzida por estresse. Rótulos convenientes para uma condição que a ciência moderna não possui vocabulário para descrever adequadamente. Foi no terceiro dia que notei algo perturbador. Um dos enfermeiros, Thomas, ocasionalmente, vacilava. Por frações de segundo, sua aparência parecia distorcer-se, como uma imagem em uma tela com interferência. E nesses momentos fugidios, eu vislumbrava não um rosto humano, mas algo outro. Uma face composta de ângulos impossíveis, com olhos que pareciam observar de múltiplas direções simultaneamente. Inicialmente, atribuí tais visões aos efeitos colaterais da medicação, mas então comecei a notar padrões. Thomas sempre estava presente quando eu tinha os episódios mais intensos de sobreposição com o labirinto.
Sempre aparecia momentos antes de eu perder tempo. Sempre estava por perto quando eu acordava de pesadelos particularmente vívidos, como se estivesse monitorando. Observei-o discretamente. Estudei seus movimentos, seus hábitos, e percebi algo estarrecedor. Thomas não interagia verdadeiramente com os outros funcionários ou pacientes. Respondia quando abordado, executava suas funções, mas havia algo mecânico, algo ensaiado em suas interações, como se estivesse imitando o comportamento humano sem compreendê-lo completamente. Vasculhei meu conhecimento fragmentado sobre o labiríntico. Os textos antigos mencionavam que a entidade, incapaz de existir plenamente em nossa realidade, às vezes criava avatares, manifestações parciais que serviam como seus olhos e ouvidos no mundo físico. A terrível verdade começou a se cristalizar. Thomas não era humano. Era uma projeção, uma extensão do labiríntico no mundo material, e sua presença na clínica não era coincidência. Ele estava ali por minha causa. Para observar-me, para estudar-me, para eventualmente reclamar-me. Tentei alertar os médicos, os outros enfermeiros. Fui imediatamente sedado, minha medicação aumentada. Afinal, o que parecia mais plausível? Que um paciente psiquiátrico estava tendo delírios paranoicos? Ou que uma entidade interdimensional havia infiltrado a equipe médica? Percebi que estava sozinho em minha terrível compreensão, e que precisava agir antes que fosse tarde demais. Comecei a pesquisar sobre a clínica, sua história, sua arquitetura. Descobri, através de conversas aparentemente casuais com funcionários mais antigos, que o edifício havia sido construído sobre as ruínas de um antigo sanatório do século XIX, famoso por seus tratamentos experimentais em pacientes com doenças da mente. O arquiteto original, Theodore Blackwood, era conhecido por seu interesse em geometria sagrada e esoterismo. As peças se encaixavam de maneira perturbadora. A própria clínica era um labirinto físico, uma réplica material do labirinto mental que eu experimentava. Não por coincidência, por design. Theodore Blackwood havia construído o lugar especificamente para facilitar a manifestação de entidades como o labiríntico. A clínica não era um lugar de cura, mas um portal. E eu, com meu neurosincronizador, havia inadvertidamente me tornado a chave para esse portal. Na noite passada, tive o sonho mais vívido até agora. No labirinto mental, encontrei uma sala central, um espaço octogonal com paredes cobertas de espelhos. Em cada espelho, vi não meu reflexo, mas versões ligeiramente diferentes de mim mesmo. Em alguns, parecia mais velho, em outros mais jovem. Em alguns, meus olhos tinham um brilho de loucura. Em outros, uma serenidade inquietante. E então, todos os reflexos se voltaram para mim simultaneamente, embora eu permanecesse imóvel. Sorriram com uma sincronia perturbadora e falaram em uníssono. Nós somos você. Todas as versões possíveis de você em todas as realidades possíveis. E todos nós fomos consumidos. Os reflexos se distorceram, suas feições se derretendo como cera sob calor intenso, revelando por baixo faces compostas de geometrias impossíveis, a verdadeira face do labiríntico, multiplicada infinitamente. Sua realidade é a última versão de Daniel Almeida que ainda resiste, mas não por muito tempo. Acordei gritando, meu corpo encharcado de suor. Thomas estava ao lado da minha cama, uma seringa em mãos, pronto para me sedar novamente. Mas naquele momento, sua fachada humana vacilou por tempo suficiente para que eu visse claramente o que se escondia por trás. A mesma entidade geométrica impossível dos espelhos. Está quase na hora, ele disse, sua voz sobreposta por aquele sussurro alienígena que eu havia ouvido pela primeira vez no laboratório. O portal está quase completo. Fingi sucumbir ao sedativo, mas na verdade, mantive-me consciente através de técnicas de meditação que havia aprendido durante minhas pesquisas. Quando Thomas saiu, levantei-me silenciosamente e o segui pelos corredores da clínica.
A arquitetura do lugar parecia diferente durante a noite. Os corredores mais longos, as curvas mais acentuadas, os ângulos entre as paredes sutilmente incorretos, como se o edifício físico estivesse gradualmente se alinhando com sua contraparte labiríntica na dimensão mental. Thomas se dirigiu ao subsolo, a uma área restrita que eu nunca havia visitado. Usando uma chave-cartão, ele destrancou uma porta pesada de metal e desapareceu no interior. Esperei alguns minutos e então me aproximei. A porta havia ficado entreaberta. Um convite? Uma armadilha? Não importava, eu precisava saber. O que encontrei além daquela porta desafia a descrição em termos que a mente humana possa verdadeiramente compreender. Era uma sala octogonal, idêntica à do meu sonho, mas em vez de espelhos, as paredes eram compostas de aberturas. Não portas ou janelas no sentido convencional, mas rasgos na própria realidade, cada um revelando um fragmento de um labirinto infinito. No centro da sala estava uma máquina que reconheci imediatamente, uma versão muito mais avançada do meu neurosincronizador. E conectados a ela, através de capacetes similares ao que eu havia projetado, estavam 7 pacientes da clínica, todos em estado catatônico, seus olhos abertos, mas vazios, fixos no nada. Thomas estava de pé diante de um console, ajustando controles. Ao perceber minha presença, virou-se lentamente. Sua forma humana havia sido completamente abandonada agora. O que eu via era uma entidade composta de ângulos impossíveis, superfícies que se dobravam sobre si mesmas em direções que não deveriam existir, uma geometria viva que causava dor aos olhos e à mente. Você chegou bem a tempo para a conclusão, disse a entidade, sua voz reverberando diretamente em minha consciência. Você é a peça final, o 8º vértice. Com você, o portal estará completo. Compreendi então o plano completo. O labiríntico. Havia me influenciado sutilmente durante anos, guiando minha pesquisa em direção à criação do neurosincronizador. O dispositivo nunca foi realmente minha criação. Foi ditado a mim, peça por peça, circuito por circuito, por uma entidade que precisava de uma ponte entre dimensões. Os 7 pacientes catatônicos eram como eu, pesquisadores, místicos, psiconautas de várias épocas e lugares que haviam inadvertidamente chamado a atenção do labiríntico. Cada um havia sido manipulado para criar sua própria versão do dispositivo. Cada um havia sido atraído para este lugar, para este momento. Juntos, formávamos os 8 vértices de um portal interdimensional. Um portal que permitiria ao labiríntico não apenas influenciar nossa realidade através de sonhos e vislumbres, mas manifestar-se completamente, trazendo consigo o caos da geometria não euclidiana para nosso universo ordenado. Por que eu? Perguntei, ganhando tempo enquanto meus olhos percorriam a sala, buscando alguma forma de sabotar o dispositivo. Porque sua mente possui uma qualidade rara, respondeu a entidade. Uma capacidade de perceber além dos limites convencionais da realidade, combinada com o conhecimento técnico para construir a ponte. Você foi selecionado antes mesmo de nascer, Daniel. Todas as coincidências, todas as escolhas que o levaram à neurociência, à meditação, à criação do dispositivo, nada disso foi acidental. A revelação de que toda a minha vida havia sido manipulada, de que meu livre-arbítrio era uma ilusão, deveria ter me devastado. Mas, estranhamente, trouxe clareza. Se eu havia sido escolhido por minhas capacidades únicas, talvez essas mesmas capacidades me permitissem encontrar uma solução que o labiríntico não havia previsto. A entidade gesticulou em direção ao 8º capacete vazio, conectado ao dispositivo central. Seu lugar o aguarda. Você pode resistir, é claro, mas isso apenas tornará o processo mais desagradável. Naquele momento tive uma epifania. O labiríntico era uma entidade de pura consciência, que se alimentava de mentes humanas. O dispositivo era um amplificador, canalizando nossa energia mental coletiva para rasgar o véu entre dimensões. Mas e se, em vez de resistir,
eu oferecesse minha mente voluntariamente, porém não da maneira que a entidade esperava? Caminhei lentamente em direção ao capacete vazio. A entidade observava, sua forma impossível pulsando com o que parecia ser antecipação. Você fez a escolha sábia, disse ela. Não, respondi. Você fez a escolha tola. Antes que a entidade pudesse reagir, coloquei o capacete e, utilizando todo o conhecimento que havia adquirido sobre estados alterados de consciência, mergulhei instantaneamente em um estado meditativo profundo, não o estado passivo que o dispositivo estava programado para induzir, mas um estado ativo, controlado, direcionado. Em vez de permitir que o dispositivo extraísse minha energia mental, inverti o fluxo. Tornei-me um buraco negro de consciência, sugando a energia do próprio portal. A reação foi imediata e catastrófica. As aberturas nas paredes começaram a colapsar sobre si mesmas. A entidade emitiu um som que transcendia a audição física. Um grito de fúria e desespero que reverberou através de múltiplas dimensões. "O que você fez?" rugiu a entidade, sua forma agora instável, partes dela sendo sugadas de volta para as aberturas em colapso. Transformei o portal em uma armadilha. Respondi, minha voz estranhamente calma apesar do caos ao meu redor. "Você se alimenta de mentes humanas? Então alimente-se da minha, de todas as minhas contradições, meus traumas, meus medos mais profundos. Vamos ver se consegue digeri-los." A sala começou a desmoronar. Não fisicamente, mas dimensionalmente. A realidade ao nosso redor dobrava-se e desdobrava-se como papel amassado. Os 7 pacientes catatônicos despertaram simultaneamente, seus olhos agora lúcidos, confusos. "Saiam!" gritei para eles. "Encontrem a saída antes que o labirinto colapse completamente." Eles não precisaram de mais incentivo. Cambaleando, apoiando-se, uns nos outros, os 7 dirigiram-se à porta. A entidade tentou detê-los, mas estava ocupada demais lutando contra a implosão dimensional que eu havia iniciado. "Você não pode me destruir", sibilou a entidade. Partes de sua forma impossível, já se fragmentando. "Eu existo além do tempo, além do espaço." "Não estou tentando destruí-lo", respondi. "Estou apenas mudando as regras do jogo. Se quer uma mente para se alimentar, terá a minha, mas em meus termos, não nos seus." Com um último esforço, de vontade, direcionei toda a minha consciência para um único pensamento. Um labirinto dentro de um labirinto dentro de um labirinto, recursivamente infinito. Um paradoxo mental, no qual a entidade ficaria presa, perseguindo eternamente um centro que nunca poderia alcançar. A última coisa que vi antes que minha consciência se fragmentasse foi a entidade sendo arrastada para dentro de minha própria mente, presa no labirinto paradoxal que eu havia criado. A sala octogonal, o dispositivo, a própria clínica, tudo começou a desaparecer, como um sonho ao despertar. Nota final encontrada junto ao diário, escrita em uma caligrafia trêmula. Para quem encontrar este relato, não sei quanto tempo se passou desde que escrevi as páginas anteriores. Minha percepção temporal está comprometida. Às vezes sinto que se passaram apenas horas, outras vezes, séculos. Estou escrevendo isto em um momento de lucidez, um breve intervalo na batalha interminável que travo dentro de minha própria mente. O labiríntico está preso, sim, mas eu também estou. Somos predador e presa simultaneamente, perseguindo-nos mutuamente através de corredores infinitos de consciência pura. Os outros 7 pacientes escaparam, disso tenho certeza. Ocasionalmente, quando minha concentração vacila, vislumbro fragmentos do mundo exterior. A clínica foi fechada após o incidente inexplicável no subsolo. Os pacientes resgatados foram transferidos para outras instituições, suas mentes aparentemente curadas da catatonia que os afligia. Quanto a mim, meu corpo físico desapareceu junto com a sala octogonal. Não estou morto,
não no sentido convencional. Minha consciência existe agora em um estado liminar, nem completamente, neste mundo nem no outro. Às vezes, quando a barreira entre dimensões se torna momentaneamente mais tênue, geralmente durante o crepúsculo ou a aurora, consigo manifestar brevemente uma presença no mundo físico, suficiente para mover pequenos objetos, para escrever estas palavras. O labiríntico ainda tenta escapar. Ainda tenta encontrar outra mente receptiva para servir como portal. Mantenho-o contido, mas não sei por quanto tempo conseguirei. Minha própria identidade se fragmenta gradualmente sob a pressão constante. Então deixo este aviso. Se você algum dia sentir sua percepção da realidade se alterar, se vislumbrar, ângulos impossíveis nos cantos de sua visão, se seus sonhos começarem a apresentar labirintos infinitos, não ignore, não racionaliza e, acima de tudo, não tente explorar mais profundamente. Há fronteiras na consciência humana que não foram feitas para serem cruzadas. Há entidades que espreitam além dessas fronteiras, famintas por mentes como a sua. O labirinto sempre existiu, sempre existirá. A única proteção é nunca entrar nele. A escrita torna-se gradualmente mais errática, terminando em um borrão ilegível. Na última página do diário, uma única frase escrita em uma caligrafia diferente, angular e alienígena. Encontrarei outro caminho.